Eu já vi de tudo nos games The Last of Us, mas eu nunca vi o momento Infect Love. Vocês já viram Infect Love? Acho que não. Meus amigos, que episódio, cara, sensacional foi esse segundo da série The Last of Us, né? Porque apesar dele ter sido menor em relação ao anterior, só que mesmo assim muitas coisas interessantíssimas aconteceram. O laço entre Joel e Ellie aconteceu, tivemos os assustadores clickers que estão fantásticos, podemos ver mais a respeito da narrativa ambiental que tá outro esculacho, cenas idênticas aos games, a jornada de pai e filha que finalmente vai acontecer e principalmente a mente de colmeia dos infectados. Esse detalhe não tinha nos jogos e eu achei a coisa mais interessante desse segundo episódio. Claro. Sim, Geek, mas e aí? E o Pedro Pascal? Será que ele tá mandando bem mesmo na atuação? Será que não já tá na hora dele ter aquele momento Pedro Pascal na série? E a Bella Ramsey tá incorporando bem a Ellie? Tudo isso a gente vai debater no vídeo de hoje, cara. Se prepara porque lá vem a análise completa com spoiler do segundo episódio de The Last of Us, que só melhora essa série. Meu Deus, tá muito bom. Hello, my friends, Geek na voz, e ao que tudo indica, no início de cada episódio da série The Last of Us, pelo menos eu acho que isso vai acontecer, nós iremos ver um pouco da origem do Cordyceps e sua proliferação. Então no primeiro episódio vimos os cientistas comentando a respeito do fungo, como ele age, o que aconteceria caso o Cordyceps contaminasse os humanos, e já nesse segundo episódio nós vimos a teoria na prática. Pois em Jakarta, na Indonésia, Ibu Ratna, que pasmem era professora de micologia, né, que é o profissional que estuda os fungos, foi acompanhada por um policial para poder investigar um corpo que havia sido contaminado. E chegando ao laboratório, ela é solicitada para que examine, né, uma nova espécie que ela diz ser o Ophiocordyceps. E logo ela questiona do porquê eles terem usado o clorazol para essa amostra, né, no qual o policial responde que a preparação é feita de amostras tiradas de humanos. Ou seja, meus amigos, existem mais de 600 espécies diferentes do Cordyceps. E o que causou o surto no universo de The Last of Us foi o tal do Ophiocordyceps. Ah, é? Como você sabe? A cientista entra em uma sala, né, para examinar uma paciente que já havia sido infectada e é solicitada que ela olhe na perna esquerda da mulher, né, local que ela pode ser observada uma mordida. Ela questiona se isso pode ser uma mordida de humano e o policial confirma, velho. Acontece que o Ophiocordyceps, ele é encontrado vivo dentro das pessoas examinadas após a professora encontrá-los na boca da paciente. Não, essa cena daí, inclusive, foi muito gráfica, hein, cara? Ela tirando lá o Cordyceps da boca da paciente. Se você tava comendo alguma coisa nesse momento, eu sinto muito. Que nojo. Mas finalmente tá aí a resposta, cara, porque pra quem aguardava isso desde 2013, quando saiu o primeiro The Last of Us, porque a gente não sabia a origem do Cordyceps, cara, Indonésia, tá aí a resposta. A Ibu lamenta e diz que acabou, não existe remédio e nem sequer uma cura pro fungo Cordyceps. E por pouco, Joel, Sarah e Tommy não viraram infectados, cara, vocês perceberam? Porque pra quem não viu, tá, ao longo da semana, o Tio Geek fez um vídeo teorizando a respeito da origem do fungo Cordyceps e eu falei justamente da Indonésia, cara, e foi exatamente o que aconteceu. Essa teoria acertamos em cheio. E olha que quando eu postei esse vídeo, eu não tinha assistido ainda ao segundo episódio, vocês sabem. Pois apesar da abertura do primeiro episódio ter nos explicado em detalhes a respeito do fungo Cordyceps, porém a proliferação desse fungo pode ter sido abordada através do rádio do Joel. Vocês pegaram esse detalhe? É uma longa história. Pois embora o jogo afirme que o Cordyceps se originou na América do Sul, e isso se deu através daquele jornal, né, que a Sarah pegou no banheiro da casa, mas o Cordyceps na vida real é encontrado em grande parte na Ásia, cara, e não na América do Sul. Ou seja, temos aqui uma alteração em relação ao game. E Jakarta é confirmada pela Sarah no primeiro episódio como a capital da Indonésia. Sendo que naquele mesmo jornal que eu citei anteriormente, né, que a Sarah pega lá no início do game, a gente encontra uma informação de que os Cordyceps, eles estão presentes em culturas como trigo e outros produtos alimentícios. E guarda essa informação porque vai ser muito importante, né? Porque acontece que esses itens contaminados foram enviados para todo o mundo e os humanos que os comeram foram infectados pelo parasita. Sendo que o jornal ainda diz que as taxas de infecção aumentaram 300% devido às colheitas importadas da América do Sul. E é aquilo que eu comentei no meu vídeo da semana, cara. A câmera propositalmente no primeiro episódio dá um close naqueles biscoitos caseiros, né, que a vizinha da Sarah estava fazendo, e é justamente aí que tá o X da questão, pois os biscoitos caseiros são feitos de farinha de trigo, exatamente como vimos no jornal lá no game, né, que apontava que os Cordyceps estavam presentes em culturas como trigo. E isso se confirmou no início desse segundo episódio. Olha que detalhe genial do roteiro. Provavelmente a única explicação plausível, pelo menos que o Geek aqui encontrou, é que tanto a vizinha quanto aquela colega da Sarah lá no colégio, elas se encontraram
contaminaram, elas ficaram infectadas com o Cordyceps através desses alimentos originados do trigo, cara. Porque não tem outra explicação. Elas não estavam mordidas naquele momento. Aconteceu de outra forma. E só pode ter sido isso. Odeio suspense. Ah, e além da Indonésia, né, na Ásia, os Cordyceps, eles também podem ser encontrados em grandes quantidades aqui no Brasil. E nesse momento, eu acho que ninguém mais vai comer pão. Eu sei. E olha só que interessante, se a infecção dos fungos se espalhou pelos alimentos, o fato do Joel ter esquecido as panquecas e o bolo, a Sarah não ter aceitado os biscoitos dos vizinhos e o Tommy ter comido o frango requintado da sobra, foi o que salvou eles de serem infectados, sendo que em Jakarta fica uma das maiores fábricas de farinha do mundo, e isso foi confirmado nesse primeiro episódio, né, com a mulher que trabalhava em uma fábrica de farinha. E coincidentemente, né, os personagens, o Joel, a Sarah e o Tommy, eles deixaram de comer alimentos que contêm farinha, panqueca, bolo e biscoitos. E esse detalhe foi novamente confirmado pelo Neil Druckmann aqui nesse segundo episódio, lá no início, né? Porque se vocês observarem, o Joel e a Tess, eles dão um sanduíche de frango, né, pra Ellie se alimentar, enquanto eles comem um tipo de ração, né? Não sei se é uma proteína, uma carne seca, não sei. Mas, pô, a Ellie, ela é imune ao fungo Cordyceps, então, se ela comer um pão, não vai fazer efeito nenhum nela. Agora, o Joel e a Tess não comeram o produto originado da farinha, de trigo nesse caso. Comeram uma proteína, uma carne seca. Mais um detalhe, velho. E isso novamente é o roteiro jogando na nossa cara o que foi apresentado no prólogo do episódio. Genial, cara. E que bom que a cada episódio de The Last of Us o roteiro vai explicando, vai abordando ainda mais a origem do fungo Cordyceps, né? Porque pra quem já jogou sabe que isso é escasso lá nos games. O máximo de informações que a gente tem sobre o Cordyceps nos games é que tem aquele jornal da Sarah que eu citei anteriormente e tem também a abertura noticiando todo o caos que tá sendo por conta desse mundo pós-apocalíptico e o fungo do Cordyceps, mas fora isso, não tem mais nenhuma informação. E aqui na série, finalmente, eles estão desenvolvendo, que era algo que a gente queria muito ver. E embora o Geek tenha feito todo esse rodeio, né, eu falei dos infectados, novamente sobre o Cordyceps e tudo mais, só que, cara, isso é secundário, isso é um pano de fundo para o que realmente importa no universo de The Last of Us, que são as pessoas, o desenvolvimento delas. The Last of Us não é sobre os infectados ou o mundo pós-apocalíptico, é sobre como os personagens se relacionam entre si, em específico Joel e Ellie. E a partir desse episódio, finalmente vemos um laço entre pai e filha sendo criado, cara. A gente vai comentar sobre isso exatamente agora. Pois além do Joel, ele ter esticado a mão e ajudado a Ellie a se levantar lá daquela poça, né, quando eles entraram na casa abandonada, que era uma sensação que o Joel, ele não sentia há pelo menos 20 anos, mas o diálogo que eles dois tiveram, que foi o primeiro de muitos, foi extremamente importante, cara. Ali é o ponto de partida, porque a Ellie e o Joel, né, tentam se conhecer, ela pergunta de onde ele é, pergunta sobre a tese, se eles estão juntos, ambos conversam sobre os infectados, né, que eles sobrevivem por 1 ou 2 meses e que tem alguns que estão assim por 20 anos, porém o Joel, cara, observe que ele só dá respostas curtas, ele não desenvolve o assunto e muito menos puxa a conversa. E por que o Joel age dessa forma? Porque ele simplesmente não quer mais criar laços afetivos com nenhum outro ser humano, ainda mais uma criança. Tanto é que quando a Tess se explodiu no Capitólio, o Joel não caiu em lágrimas como foi com a morte da Sarah, por exemplo. E embora a Tess fosse a parceira de crime do Joel tanto fora quanto dentro de casa, mas nós vimos que o Joel, ele criou essa casca devido a traumas do passado. O Joel sabia que a qualquer momento ele poderia perder a Tess, e muito por conta disso ele não desenvolveu esse laço tão afetivo assim como ele tinha com a Sarah, por exemplo. Ou o Tommy, o Joel se importa tanto com o Tommy, cara, a ponto dele arranjar uma bateria de um carro só pra poder ir atrás dele. E o paralelo que eles fizeram com o canivete da Sarah e o da Ellie foi sensacional, né? Porque lá no primeiro episódio a Sarah pegou um canivete do Joel, porém ela observa com cuidado, porque na realidade da Sarah, ela nunca iria precisar usar aquilo pra se defender um dia. Já no caso da Ellie, é o oposto. Quando o Joel tomou o canivete dela, a garota entrou em desespero, porque ela precisava daquele objeto para se defender. Sendo que quando a Sarah viu o Joel matar o seu vizinho, a garota ficou paralisada. Já a Ellie não ficou boquiaberta nos momentos de explosão do Joel, pois ela viu no Joel uma pessoa que poderia protegê-la. Ou seja, reações diferentes, situações semelhantes. Cara, a Ellie já é tão filha do Joel quanto a Sarah. Pare de besteira! E foi dito nesse episódio, né, que existe um laboratório trabalhando em uma cura e que qualquer coisa que acontecesse com a Ellie seria
seria a chave para a vacina. O Joel, é claro, né, ele fala que já ouviu esse papo muitas vezes, mas que nada funciona e que eles deveriam votar porque não vai dar certo. Já a Tess diz que não importa se Ellie é o que eles acham que ela é, mas sim que os cientistas acreditam nisso. Ou seja, até as visões de mundo entre Joel e Tess são completos opostos. Por isso que o Joel não tinha esse afeto tão grande pela Tess. Por isso que quando a Tess explodiu, o Joel não caiu em lágrimas. Pois ao longo desses 20 anos pós-surto, o Joel ele desenvolveu uma visão pessimista em relação ao mundo. O Joel, a gente sabe, é um personagem que ele está completamente quebrado. E o maior símbolo disso é justamente o relógio que ele carrega, que foi um presente da sua filha 20 anos atrás, só que está quebrado, está inutilizável. Já a Tess, que nesse caso seria a parceira do Joel, é o completo oposto, cara. Ela é otimista, ela consegue ver uma luz no fim do túnel. E essa luz é justamente a Ellie. Inicialmente a Tess falou pra Ellie que ela não se importa com a garota e que ela e Joel estavam fazendo isso por interesse próprio. Porém, quando a garota foi mordida pela segunda vez, a Tess tirou a prova real e não restou dúvidas a não ser acreditar que a Ellie era especial. E foi justamente por isso que a Ellie foi mordida pela segunda vez, né? Pra comprovar que de fato ela é diferente. Porque se não fosse isso, dificilmente a Tess teria persuadido o Joel a seguir com a Ellie lá no final. E embora eu tenha achado a morte da Tess muito grandiosa em relação ao game, né? Porque pra quem não lembra, nos games, o Joel e a Ellie seguiram, e aí quando eles retornaram, a Tess já tava morta lá, estirada no chão pelos vagalumes. Cara, não foi digno da Tess. Já nesse caso sim, mano, a morte da Tess é 100% Tess. Porém, notem que quando o Joel ele viu infectado no chão, ele simplesmente meteu uma bala no sujeito, sendo que ele não precisava ter feito isso, pois além dele poupar munição, era só ele pisar no infectado e pronto, mano. Mas pelo fato dele ter atirado, isso chamou a atenção de uma horda de infectados e rolou o maior dedo no rabo e gritaria de todos os tempos. Eu não sei se isso configura um furo de roteiro, porque realmente foi meio imbecil da parte do Joel ter atirado, porque ele sabia que o barulho da arma iria chamar a atenção de uma horda de infectados, mas eu acho que na cabeça do Joel, cara, pra ele seria menos doloroso que outra pessoa desse o golpe final na Tess ao invés dele, porque a Tess iria morrer de qualquer jeito. É uma tremenda idiotice. E a diferença que temos aqui é que no game, né, de 2013 foi a Fedra que interceptou os vagalumes e consequentemente matou a Tess, já que na série foram os infectados com aquela mega explosão lá no Capitólio. E se vocês quiserem saber mais detalhes, easter eggs, curiosidades, fiquem ligados aqui no canal Mundo Geek, porque daqui a pouquinho, daqui a algumas horas, vai sair um vídeo de detalhes contando tudo que você talvez não tenha percebido nesse segundo episódio de The Last of Us. Não perde, cara. Agora, o momento Infect Love eu nunca vi nos games, né? Porque antes da Tess explodir o Capitólio, o infectado chegou na moça e deu o beijo mais nojento que eu já vi na minha vida. Nossa, eu quase gorfei. Bom, vamos lá, né? Se tratando do Neil Druckmann, tudo tem uma resposta, tudo tem uma explicação. Ele não iria jogar essa cena ao acaso só pra ser um momento engraçadinho, um momento de humor. Não, isso não existe. O que eu interpretei dessa cena é que como a Tess já havia sido mordida, então o Stalker percebeu que a Tess já iria se transformar e ele só agilizou o processo, porque ao beijá-la, ele passou o fungo diretamente pra Tess. Eu, pelo menos, interpretei dessa forma, né? Mas comentem embaixo o que vocês acharam desse momento Infect Love. Mano, essa é a maior cheiração de Nescau do episódio. E olha, eu vou confessar uma coisa pra vocês, tá? Eu vou ficar com saudades da Anna Torv, porque pra mim, tá? A opinião aqui do Tio Geek, Anna Torv, Bella Ramsey e Pedro Pascal, nessa ordem, pra mim foram as 3 melhores atuações até agora na série The Last of Us. Claro que vai ter o terceiro episódio, vai ter o Bill e Frank, Nick Offerman, que eu adoro aquele ator, mas gente, cara, o que a Anna Torv fez aqui nesse segundo episódio é absurdo, cara. Ela incorporou a Tess, é exatamente a Tess, a bravura, o heroísmo, o carisma, cara, até a forma como a Tess morreu, se sacrificando pelos outros, gente. Que absurdo de atuação, velho. Eu vou ficar com saudades da Anna Torv. Eu sei. E saudades eu tenho também é da voadora no like aí embaixo, que eu sei que vocês sempre deixam nos vídeos de The Last of Us aqui no canal. Cara, aproveita que nós temos muito ainda o que comentar e destrinchar a respeito desse segundo episódio. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue lá nas outras redes, principalmente o Insta, @LucasMGeek, que eu vou estar seguindo todo mundo que tirar um print desse vídeo e me marcar lá no Insta, @LucasMGeek. Eu vou seguir, vou repostar todo mundo. E cara, fica de olho porque vai sair muitos conteúdos sobre The Last of Us aqui no canal Mundo Geek. Cara, começar por esse review do segundo episódio, vai ter o de detalhes, enfim, vocês já estão me acompanhando, você sabe que a cobertura é completa. Não.
Agora, a narrativa ambiental desse segundo episódio de The Last of Us é inacreditável, gente. Eu já havia comentado sobre isso lá no review do primeiro episódio, só que aqui tá um esculacho, cara. Nós vimos de perto a reconstrução fidedigna dos jogos. Cara, tá idêntico ao game, velho. Não tem como contestar isso. E The Last of Us usa a narrativa ambiental como nenhum outro, né? Porque, sem dizer muito, o ambiente nos conta tudo. Os personagens não precisam de longas explicações sobre o que aconteceu. É só você olhar ao redor e entender a depravação que esse maldito fungo causou, né? E novamente temos a Ellie, né, interpretada pela Bella Ramsey, em primeiro plano, sendo iluminada pela luz do sol. E isso daí é o Neil Druckmann novamente nos dizendo que ela é a luz, ela é a salvação. Se você estiver perdido, ó, na escuridão... Se você me mandar procurar a luz, eu quebro a sua cara. Procure a Ellie, cara. Procure a luz. E eles já haviam feito isso lá no primeiro episódio. Porque na cena em que a Ellie está acorrentada, notem que o lema dos vagalumes na parede está incompleto. Na parede tem escrito, se você estiver perdido na escuridão. E do lado tem a Ellie com a luz da janela mostrando que ela é o caminho, ela é a salvação, ela é a luz que eles devem procurar. E notem também que quando o Joel dá de cara com a pichação do lema dos vagalumes, a frase está completa. Ou seja, o Joel está perdido na escuridão e precisando da luz. Já a Ellie está apenas perdida na escuridão, pois ela já é a luz. O Joel precisa da Ellie e vice-versa. E isso ficou mais do que claro agora a partir desse segundo episódio, cara. Eu gostaria de acreditar. E, cara, tem um diálogo bem interessante, né, enquanto eles caminhavam, nesse caso entre a Tess e a Ellie, onde a Ellie disse que ela era órfã. E bom, se você conhece o universo de The Last of Us, não vou dar muitos spoilers aqui, mas vocês sabem que isso daí é mais ou menos, não é muito verdade não, mas se vocês quiserem saber mais a respeito, novamente fica o recado. Lembrete, daqui a algumas horas vai sair um vídeo de detalhes aqui no Mundo Geek que você não pode perder, porque eu vou comentar sobre isso também. E olha só que indagação capiciosa a personagem da Ellie fez pro Joel. Ela simplesmente chegou pro cara e perguntou, sabendo que essas pessoas já foram seres humanos comuns, normais, é difícil tirar a vida de um infectado? Ellie, minha filha, tu tá onde, rapaz? Pro Joe isso daí é moleza. Antes do surto começar de verdade, ele meteu a paulada na cara do vizinho, de um idoso, que dirá um infectado. Ou seja, não é novidade e muito menos trabalhoso pro Joel agir com tal violência. Afinal, antes mesmo do Cordyceps, ele já demonstrava tais sinais e a perda da Sarah foi o catalisador para ele se tornar essa pessoa impulsiva que é hoje. Gente, após a morte da Sarah, o personagem do Joel, além dele ter ficado quebrado, mas ele perdeu absolutamente tudo. A única coisa que ele tinha, o seu bem mais valioso, era sua filha Sarah, e isso foi arrancado dos seus braços. Então, antes da Ellie aparecer, o Joel, ele não tinha mais em quem acreditar. Então, para um cara que viu a filha ser morta nos seus próprios braços e 20 anos depois queimar uma criança aleatória, não deve ser difícil matar o infectado. E para mim ficou claro, tá? Porque a partir de agora, que a gente de fato vai começar a ver a jornada do Joel juntamente com a Ellie, vocês podem ter certeza que em algum momento o Joel, e a gente já viu isso no trailer, né, que saiu do segundo episódio. Cara, vocês podem ter certeza que o Joel vai chegar pra Ellie e mandar ela não falar muito, ela ficar com suas histórias e vivências pra ela mesma, porque o Joel não quer saber, ele não quer ter contato com outro ser humano e muito menos desenvolver esse laço emocional, cara. Analisando a psicologia do personagem do Joel é muito interessante, porque claramente ele é um personagem traumatizado, né, com a perda da filha e que claramente não quer ter mais nenhum tipo de envolvimento emocional com outra pessoa. Claro. Porque em um mundo como esse, né, cheio de áreas cinzentas, onde sua vida é colocada em risco dia após dia, acaba sendo custoso você se apegar emocionalmente a outra pessoa. É aquela velha frase que acontece em todas as produções de mundo pós-apocalíptico, né? Você nunca deve se apaixonar por uma pessoa que vive em um ambiente pós-apocalíptico, gente, porque você pode perder aquele ser que você tanto gosta e ama da noite pro dia, velho. E eu acho que o personagem do Joel, ele entendeu essa mensagem, por isso que ele não teve esse apego afetivo tão grande pela Tess, por isso que ele não chorou, ele não caiu em lágrimas, porque ele já sabia que a qualquer momento ele poderia perder a Tess, ainda mais o trabalho que ambos faziam, né, que era o contrabando, então pior ainda. Porém, o inevitável acabou acontecendo, né, nós já sabíamos disso, porque apesar do Joel ainda enxergar a Ellie como uma mercadoria, né, um pacote que precisa ser entregue do ponto A a B, ainda mais agora que a Tess se foi e ele tem mais um motivo ainda para poder fazer isso, gente, vocês podem ter certeza que isso vai mudar, com certeza o Joel vai passar a enxergar a Ellie com outros olhos, eles vão se aventurar em muitas coisas, vão conhecer muitas pessoas, passar por muitas cidades, muitas situações complicadas e um laço entre pai e filho vai se desenvolver
resolver nesse momento. Afinal, o Joel, ele abdicou de tudo que ele tinha em Boston para ir rumo a essa missão, porque do ponto de vista do Joel, a Ellie é a única razão agora pela qual ele precisa levantar todo dia e lutar para sobreviver. E se vocês observarem, quando o Clicker avança para cima da Ellie lá na cena, o Joel se coloca na frente da garota para poder protegê-la, né? Demonstrando aí que um laço já havia sido formado entre os dois. Porque lembremos mais uma vez, a Ellie é imune ao fungo Cordyceps, né? Ela foi mordida 2 vezes, tá? Que inclusive essa segunda mordida, como eu alertei para vocês, não tem nos games. Isso daí é uma novidade, foi uma adição para a série The Last of Us. Ou seja, a Ellie, ela é especial, ela tem alguma coisa. Vale a pena você arriscar a sua vida para quem sabe no futuro a galera do laboratório, os cientistas desenvolvam uma vacina, desenvolvam uma cura. Esse agora é o propósito do Joel. E vai ser justamente nesse ponto de disruptura que uma das melhores relações entre pai e filha vai se desenvolver. Cara, quebrando um pouco o gelo aqui, eu vi um post lá no Instagram do Good Nerd, se não me engano, comparando a Eleven de Stranger Things com a Ellie de The Last of Us. E meu mundo desabou nesse momento, porque é exatamente a mesma coisa. Olha que loucura. Em ambas as séries temos 2 homens que perderam uma filha chamada Sarah, ficaram traumatizados, ranzinzas e acabaram ficando próximos de uma garota muito especial e que tem o apelido de Elle. Nesse caso, Eleven e Ellie, Joel e Hopper. Mano, que cheiração de Nescau absurda é essa? Hã? E não é por nada não, mas o Pedro Pascal também ultimamente está virando especialista em interpretar homens ranzinzas que tem que levar uma criança de um colo pro outro, né, rapaz? Mas, cara, finalmente as pessoas que estão assistindo essa série The Last of Us de fora, elas estão começando a entender do que de fato se trata a história The Last of Us. Porque eu tava comentando esse assunto com o meu brother, né, Pierre, lá da página The Last of Us Brasil, que inclusive ele tá junto comigo aqui nessa maratona, tá me ajudando bastante, tamo junto. Mas realmente, pra quem nunca jogou ou pra quem nunca teve contato com a obra The Last of Us, até esse presente momento, deve estar achando que The Last of Us é mais uma série normal de zumbi, de um universo pós-apocalíptico, entre tantas outras que a galera já viu. E isso é verdade. Pare de besteira! Aqueles que nunca jogaram ou assistiram o primeiro episódio de The Last of Us não se encantaram como nós fãs que já conhecemos a história. A gente transformou esse início de série em algo fantástico, cara, porque a gente é fã da franquia. Mas pra quem nunca teve contato com a obra, com certeza não achou a série lá a 8ª maravilha do mundo como a gente achou. Mas aí é o que eu disse, né? A partir desse segundo episódio de The Last of Us, aí as pessoas que estão assistindo de fora, que nunca tiveram contato com a obra, elas vão começar a entender mais ou menos do que se trata, de fato, The Last of Us. Novamente, não é sobre infectados, não é sobre o mundo pós-apocalíptico, é sobre a relação entre as pessoas e como que elas lidam com tudo isso. Nesse caso, a relação paternal que vai se desenvolver entre o Joel e a Ellie. Isso é The Last of Us, e pra quem tá vendo de fora, vai começar a ter uma noção do que vai acontecer. Por exemplo, deixa eu fazer um exercício. Você aí que tá me assistindo e que nunca jogou The Last of Us, nunca teve nenhum contato, não sabe do que se trata a história e tal, você que tá me assistindo, você tá achando a série espetacular? Você tá ficando boquiaberto com as coisas que você tá vendo, igual a gente que é fã? Eu quero que vocês comentem embaixo. Vamos fazer esse exercício, eu acho que vai ser legal pra gente interagir. E finalmente tivemos os famosos clickers, esses bichos que já haviam aparecido lá no finalzinho do primeiro episódio, né, que é um detalhe que poucos perceberam, mas aqui nós podemos ver de perto todo o talento do Barry Gower com a maquiagem dos infectados, cara, as próteses. Pra quem não sabe, o Barry Gower, né, foi o mesmo cara que fez a maquiagem e as próteses de Stranger Things com Vecna, The Witcher, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Game of Thrones, House of the Dragon, Chernobyl, e agora ele retorna pra HBO com as próteses dos infectados. Chernobyl ou Chernobyl? Eu não sei, como é que vocês falam isso? É uma longa história. Cara, o trabalho do departamento de maquiagem e próteses de The Last of Us, olha, pelo menos nesse episódio tá de parabéns, cara, porque os clickers, os infectados, a movimentação, o andar, o visual, a forma como eles se comportam, o cara tá exatamente igual ao jogo. Os caras conseguiram fazer essa recriação perfeita, praticamente. E com a aparição dos clickers, já temos 2 dos 4 estágios de infectado, porque no primeiro episódio nos foi apresentado os corredores, né, que é o primeiro estágio, e agora os clickers, que representam o terceiro estágio de infectado. Mas não só os clickers, os stalkers também apareceram nesse segundo episódio, que foi justamente o beijo lá, o Infect Love com a Tess. E com isso nós já temos 3 dos 4 estágios de infectado, que nesse caso são os corredores, os stalkers e agora o terceiro estágio, que são os clickers, os famosíssimos,
que, né, deixa qualquer um de cueca melada. Ou seja, só falta o quarto e último estágio, que você sabe muito bem qual vai ser, e que inclusive dizem as más línguas que vai acontecer agora no terceiro episódio, que é quando o Bill e o Frank vão aparecer, que dizem que o terceiro episódio é o melhor episódio da história da televisão, ou então o melhor da primeira temporada, algo assim. O hype tá enorme, mas resumidamente tá em relação aos clickers, até porque o Tio Geek vai fazer ainda um vídeo específico sobre cada um dos infectados. Eu vou destrinchar a biologia deles por completo aqui no canal, não percam, esse vídeo vai sair essa semana, começar pelos clickers, aí depois eu falo dos corredores, dos stalkers e o baiacu, não perde. Mas os clickers são pessoas infectadas há pelo menos um ano, sendo que o longo tempo decorrido, né, permitiu que o fungo se espalhasse por todo o corpo, cegando-os e forçando-os a usar a ecolocalização para encontrar as presas. Ou seja, é tipo os morcegos, então algumas pessoas cegas que podem ver ou emitir alguns cliques. E é por isso que quando o Joel ele apontou a lanterna para o instalador, ele não fez nada, porque eles não enxergam, mas ouvem e sentem cada movimento que você faz. É por isso que quando o Joel foi trocar a munição da arma, o clicker rapidamente virou pro lado do Joel, porque o bicho ouviu o barulho das balas. No entanto, né, o fungo lhes concedeu força aprimorada, tornando os clickers inimigos temíveis no combate corpo a corpo. E a gente viu isso muito bem, cara. A movimentação dos clickers está fantástica. Não, agora o Tio Geek viu esses 100 milhões de orçamento na tela, né? Porque a maquiagem, as próteses dos infectados, os cenários, cara, tá perfeito, mano. Tá muito fidedigno. Agora, esse lance da mente de colmeia que nós acabamos descobrindo aqui nesse segundo episódio, que é um detalhe que nunca existiu nos games, pra mim é a coisa mais interessante de The Last of Us até o presente momento. Eu nem diria que foi a melhor parte do segundo episódio, foi a melhor parte da série até agora, cara. Porque aqui na série, né, nós ficamos sabendo que o fungo, ele também cresce no subsolo, cara. Olha que interessante. E se você pisar em um pedaço sequer de um Cordyceps, todos os infectados acordam e vão atrás do barulho. É literalmente uma mente de colmeia. E eu acho que se eles desenvolverem isso ao longo da série, cara, a biologia dos infectados vai ficar muito mais interessante do que é nos games, por exemplo. Já imaginou, eu tô teorizando aqui, Tio Geek Gerações Nescau, já imaginou se o Baiacu, o monstrão que a gente já viu nos trailers, aparecer e ele ser na verdade a pessoa quem tá comandando essa mente de colmeia? Mano, vai ser muito legal isso, velho. Mas e aí, vocês gostaram dessa adição nova na série? Gostaram desse lance dos infectados estarem de alguma forma conectados e que ter algum tipo de mente de colmeia? Mano, eu achei demais isso. Mas comente aí o que vocês acharam, bora interagir. E que bom que esse episódio, né, assim como aconteceu com o primeiro, mas ele foi preenchendo lacunas que o game nos deixou. Tem respostas, cara, que eles deram aqui nesse segundo episódio que a gente queria saber desde 2013. Então, pra um fã de The Last of Us é um prato cheio, né? Pois aqui a Ellie explica que a Marlene a encontrou depois que ela foi mordida e que ela trancou todo dia, né, fazendo testes por urina pra saber se ela estava infectada. Ou seja, tá aí o motivo da Ellie aparecer do nada no game junto com a Marlene, cara. Sendo que a Ellie também revelou que foi mordida em um lugar que era proibido de ir e que ela foi sozinha, né, porque ela queria saber como era e não achou que teria alguém lá. Bom, novamente, né, quando eu falei lá no diálogo entre a Ellie e a Tess, onde a Ellie disse que ela é órfã, eu não vou destrinchar muito isso daqui, né, do que a Ellie disse, de que ela foi sozinha no lugar, que ela foi mordida e não tinha mais ninguém. Pra quem é fã de The Last of Us, pra quem conhece a história, sabe que não é bem assim não, mas eu vou destrinchar isso no meu vídeo de detalhes, cara. Não perde aqui no canal, vai sair daqui a pouquinho, daqui a algumas horas. Se inscreve aí pra ficar ligado. E, gente, é o seguinte, tá? Agora, opinião minha, muito pessoal. Embora o Tio Geek aqui ache que ainda tá meio estranho ver a Bella Ramsey como a Ellie, porque realmente tem essa questão da familiaridade e fisicamente ela não se parece em nada com a Ellie. Mas, velho, a cada episódio que passa, eu entendo que ela é a Ellie. Isso tá ficando nítido a cada dia, né? A cena em que eles passam pelo prédio inundado e a Ellie brinca com a situação é o momento mais Ellie que já tivemos até agora. Porque a personagem é isso, cara. Lembremos que ela tem apenas 14 anos de idade, né? Querendo ou não, ela é uma criança pré-adolescente. Então a Ellie, nesse momento, ela foi irônica, ela foi teimosa, porém ciente do perigo que tem lá fora. E a Bella Ramsey conseguiu personificar a Ellie. É exatamente igual a personagem do jogo, cara. Ah, é? Como você sabe? Sendo que no quadrinho American Dreams, que eu já comentei várias vezes com vocês, que é um quadrinho canônico, e sim, esse vídeo já está pronto, o Tio Geek já fez ele, eu vou soltar em breve, fiquem ligados aqui no canal. Mas, cara, lá no quadrinho a gente tem uma passagem da Ellie que é muito interessante e que se encaixa nesse cenário do segundo episódio. Porque na HQ, a Ellie, ela disse que não pensa no futuro e sim tenta viver o agora, pois para ela não existe uma luz no fim do túnel, não tem salvação. Ou seja, com pouca idade, a Ellie já tem ciência do mundo em que ela vive, cara. Isso torna a personagem tão interessante que, velho, vocês não fazem ideia. A Ellie, ela é a minha personagem favorita
favorita em The Last of Us. Agora, em relação ao Joel, né, interpretado pelo Pedro Pascal, que eu já tô ouvindo uma galera que não tá curtindo muito, não tá gostando da interpretação dele, e de fato, cara, eu pelo menos tô tendo essa sensação de que o roteiro da série não tá sendo tão generoso assim com o Pedro Pascal e o seu talento. Já a Bella Ramsey, a Anna Torv, cara, o texto que elas receberam, por enquanto, tá bem melhor que o Joel. Mas se tem uma coisa, meus amigos, que o Neil Druckmann e o Craig Mazin, eles podem fazer nessa série que vai engrandecer ainda mais a atuação do Pedro Pascal, é nos dizer o que aconteceu com o Joel nos 20 anos pós-surto, que é algo que a gente até hoje nunca sabe, cara, nunca soube. Pô, esse game lançou em 2013, olha quantos anos, 10 anos depois a gente não sabe o que rolou com o Joel, porque tanto no game quanto na série ocorre esse salto temporal de 20 anos e a gente simplesmente não sabe de nada, não sabemos como que o Joel conheceu a Tess, como que o Joel se virou nesses primeiros anos de completo caos, como que surgiu os vagalumes, o que aconteceu com o Tommy, ou seja, Neil Druckmann, pô, você tá tendo a oportunidade perfeita pra abordar esses tais 20 anos, velho, pô, não me venha com outra coisa não, pelo amor de Deus. É uma longa história. Mas e vocês, meus amigos? O vídeo termina, mas continua aí embaixo no campo dos comentários. Gostaram desse segundo episódio? Gostaram dos clickers? Gostaram da mente de colmeia? Comenta aí embaixo que o Geek vai ler e responder todos os comentários. Sejam sinceros, tá? Se gostaram ou não, bora ter aquela conversa franca aí embaixo. Estão vendo esse vídeo aqui em cima do escudo do Capitão? Cara, clica nele, que foi a nossa teoria, né? Que eu abordei a respeito do fungo, ter originado lá da Indonésia. Vai lá conferir que tá bem completo esse vídeo. Aqui tem o nosso especial de 1h30 e aqui mais um vídeo de The Last of Us. Não se esqueçam da voadora no like aí embaixo, isso é muito importante. Se inscrevam, ativem o sininho e me sigam lá no Insta, @LucasMGeek, que é nóis. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui!